Olá, eu sou o Dr. Ricardo Barros, sou urologista e hoje eu vou falar sobre uma doença que é pouco conhecida pelos homens, mas ela é muito frequente, que é a doença de Peyronie. E apesar do nome estranho, o que se trata essa doença? Se trata da curvatura do pênis no homem após os 40 anos. Essa doença, devido a alguma alteração genética ou alguns fatores de risco, ou a hipótese mais comum que temos hoje, alguns microtraumatismos ou traumas que o homem vai recebendo no pênis durante a vida, ela pode levar a uma deformidade no pênis e com isso formar uma curvatura nesse pênis, que pode ser tanto para cima, para baixo, para o lado, depende muito de caso a caso. Essa doença acomete de 1 a 8% dos homens após os 40 anos e é uma doença que causa muito impacto psicológico na vida dos homens, porque em alguns casos pode levar a deformidade e inclusive com dificuldade na penetração peniana. E como fazer o diagnóstico? Geralmente o homem começa a perceber que o pênis começa a ficar doloroso durante a ereção e começa a se curvar para algum dos lados. E nesses casos ele começa palpando o pênis, perceber que começa a surgir uma placa mais endurecida nesse pênis. Esse é geralmente o diagnóstico inicial. E apesar da gravidade, ela geralmente não causa nenhum problema em si no pênis, como problema de ereção ou alguma dificuldade. Porém, esse fator gera um problema psicológico muito forte no homem que passa a ter problema de ereção devido à preocupação que ele tem nesse pênis. E uma notícia boa é que temos tratamento para essa doença. Nos primeiros momentos, a gente começa com medicamentos que ajudam a diminuir essa placa ou ao menos estabilizar essa placa. Em alguns casos também podemos fazer tração peniana, geralmente utilizamos bomba a vácuo, e em alguns casos injeções direto nessas placas que provocam deformidade na tentativa de estabilizarem essas placas. Em último caso, quando o tratamento medicamentoso não resolve esse problema e isso está afetando a vida sexual masculina, indicamos o tratamento cirúrgico, que ele geralmente vai fazer com que volte a curvatura peniana. Então, você homem, após os 40 anos, cuidado com esses traumatismos no pênis, controle bem sua pressão, seu diabetes, controle o seu tabagismo, que isso são fatores de risco que pode levar a essa doença de Peyronie. E se você percebeu qualquer dor durante a ereção, ou dificuldade ou curvatura no seu pênis, procure seu urologista. Obrigado.